Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Nova York. Uma cidade vertical, elétrica, implacável. Uma cidade que nunca dorme, mas devora aqueles que não correm mais rápido o suficiente. As sirenes, as luzes, os rostos fechados, tudo vibrava em um ritmo infernal, como um coração gigante sob constante tensão. E no topo deste mundo de vidro e aço, em uma suíte panorâmica no 91º andar de um arranha-céu com vista para Parque Central, vivido Ricardo Myers. Tem 47 anos. Richard era um daqueles homens comentados em escolas de negócios e jantares de negócios, fundador de várias multinacionais, estrategista implacável, arquiteto de fusões gigantescas, patrono na aparência, mas tubarão na alma. Seu nome era associado a dinheiro, poder e vitória. Mas por trás das paredes, a prova de som de sua suíte, longe das câmeras e dos elogios, ele era apenas um homem quebrado. 3 anos antes, tudo havia mudado. Durante um voo particular para os Hamptons, seu helicóptero caiu em um pântano congelado, matando o piloto instantaneamente. Richard sobreviveu milagrosamente, mas sua medula espinhal foi cortada. O veredito: paraplegia irreversível. Da noite para o dia, o homem que governou impérios não controlava mais nem as próprias pernas. E esse foi o início de um longo colapso. Ele tentou todos os tratamentos: células-tronco, implantes neurais, terapias experimentais. Urique, tem Tóquio, tem Tel Aviv. Nenhum progresso. Cada fracasso acrescentava mais uma pedra à sua muralha interior de raiva silenciosa. Sentia-se traído pelo próprio corpo, humilhado pelo destino, odiando a piedade mais do que a dor. Ele parou de acreditar em médicos, depois em Deus, depois nos homens. Ele cortou todos os laços com o mundo. Os poucos amigos que tentaram apoiá-lo foram ignorados e depois banidos. Ele recusou todas as visitas familiares. Sua irmã mais velha, Margarida, gritou do lado de fora da porta sem nunca receber uma palavra. Até sua própria mãe recebeu apenas uma mensagem fria de uma assistente: "Não sou mais o filho que você conheceu." Em seu escritório, Richard se tornava cada vez mais cruel. Demitia funcionários por atrasos de 2 minutos, humilhava jovens estagiários e cortava funcionários com cinismo glacial. Sua voz nunca se elevava, era cortante, seca e cirúrgica como um bisturi. O medo que ele inspirava se tornará sua única companhia. Sozinho, Ronaldo, seu guarda-costas por 10 anos, permaneceu ao seu lado. Um ex-fuzileiro naval de rosto impassível, sólido como uma rocha, leal até os ossos. Richard o manteve não por afeição, mas por hábito. Ronald nunca fazia perguntas. Ele sabia dirigir, carregar, proteger. E acima de tudo, ficar em silêncio. A comunicação deles foi reduzida ao essencial: sim, não, está feito. Numa noite de outono, enquanto a chuva castigava as calçadas de Manhattan e os táxis lançavam jatos de água suja, Ricardo Myers de repente pediu para Ronald parar o carro. Estavam a caminho de um jantar privado no topo da torre da cidadela, onde investidores japoneses o encontrariam. Mas Richard, olhando pela janela escura de seu Rolls-Royce preto, viu algo que despertou sua cáustica ironia. "Pare aí mesmo", ele disse. "Senhor? Aqui?" Ronald perguntou hesitante. "Sim, onde os infelizes fervilham. Quero ver os pobres." Não era curiosidade. Era cinismo. Richard chamava isso de embriagar-se de humanidade, uma maneira perversa de se sentir superior aos outros observando sua miséria. Ronald estacionou o veículo no meio-fio sem questionar. Ele saiu para desdobrar a cadeira de rodas. Richard saiu lentamente, coberto por uma capa de chuva cinza escura, seu olhar frio varrendo a rua como um drone de guerra. Ele avançou usando os braços nas rodas, desviando de poças d'água, rindo interiormente da chuva que encharcava os rostos daqueles sem motorista. Mas na esquina de Madison Avenue e 47 TH Street, um detalhe quebrou seu desprezo. Uma criança. Um menino negro e frágil, descalço apesar do frio úmido. Sentava-se no asfalto molhado, com as costas pressionadas contra um poste de metal. Suas roupas, simples e gastas, grudavam na pele. Mas ele não tremia. Não tremia. Parecia estar esperando. Nenhuma mão estendida. Nenhuma xícara. Nenhuma palavra. Apenas esta placa rudimentar feita de papelão encharcado, colocada à sua frente. "Alimente-me e eu o curarei. Alimente-me e eu curarei você." Richard estreitou os olhos. Releu a frase várias vezes. Sua mente analítica queria ver aquilo como manipulação psicológica, um truque. Mas ele não conseguia encontrar nenhuma lógica. Ele deu uma risada zombeteira, quase cruel. "E isso é uma nova mendicância mística?"
Ele gesticulou em direção a Ronald. Traga-me para mais perto dele. Quero ouvir seu sermão de rua. Ronald obedeceu. A criança não se mexeu, nem olhou para cima. Foi Richard quem iniciou a conversa. O que é isso, garoto? Uma piada religiosa? Você quer que a gente te alimente para que você possa nos purificar? O menino finalmente levantou a cabeça. Seus olhos eram escuros, calmos, mas permeados por uma luz estranha. Uma luz velha, como se ela viesse de outro mundo. Não, senhor, disse ele simplesmente. Isso não é uma brincadeira. Se o senhor me alimentar, eu o ajudo. A voz não era nem suplicante nem arrogante. Era seguro, colocada como uma certeza nua diante da descrença. Richard se inclinou um pouco para frente. E me ajude. Como? Você sabe quem eu sou? Sim. Você é um homem rico, mas vazio, triste e magoado. Você tem tudo, mas está cansado de sofrer. Essas palavras o atingiram diretamente no estômago. Ele sentiu, pela primeira vez em meses, algo se agitar dentro de si. Um desconforto. Uma dor abafada. Franziu a testa como se quisesse afastar a emoção. Ele pigarreou e, para recuperar o controle, tirou abruptamente um maço de notas do casaco. Foi quase um reflexo, responder a cada situação com dinheiro. Tudo bem. O acordo é o seguinte, eu te dou $1 milhão se você me curar. Aqui e agora. Você tem 5 minutos. Você entra, pequeno profeta? Ele esperava ver a criança hesitar, gaguejar, se alegrar ou fugir. Mas nada disso aconteceu. O menino se levantou. Seus pés descalços estalavam no concreto molhado. Ele não tinha joias, nenhum objeto sagrado, nenhuma mochila. Nada. Ele estava apenas segurando a placa. Mas em seus olhos brilhava uma paz ardente, uma chama silenciosa que incomodava até os cínicos. Não preciso de $1 milhão, disse ele, aproximando-se em silêncio. Só me dê a sua mão. Apesar de si mesmo, apesar de tudo que ele pensava que sabia sobre o mundo, Richard estendeu a mão. Um gesto simples. Mas para ele, era um abismo. Foi a primeira vez desde o acidente que ele estendeu a mão, não tomar, não pedir, mas talvez acreditar. O rapaz, sem a menor hesitação, colocou delicadamente a palma da mão na dela. Sua pele estava quente, surpreendentemente quente apesar da chuva gelada. Um calor denso e vibrante, quase sobrenatural. E então algo aconteceu. Uma onda de fogo silenciosa irrompeu do ponto de contato. Primeiro nos dedos, depois no braço, depois no peito. Um calor vivo, uma luz invisível, fluiu nele, através dele, como se um rio antigo jorrasse de seus ossos secos. Ele queria gritar, até berrar, mas nenhum som saía. Sua garganta estava apertada, sua mente congelada. Ele estava sufocando não de dor, mas de despertar. E então, ele sentiu os dedos dos pés dele se movem. A princípio, ele pensou que estava tendo alucinações. Mas não, seus pés, rígidos há 3 anos, estavam reagindo. Ele podia senti-los. Cheirava. Lágrimas brotaram em seus olhos. O calor continuava a subir. Inundou sua pelvis, depois suas pernas. Seus músculos ficaram tensos, fracos, mas reais. Ele sentiu a vida pulsar novamente nos membros que a ciência havia declarado perdidos. E então, como uma corrente elétrica sagrada, todo o seu corpo estremeceu de uma vez. Suas pernas estavam tremendo. Eles estavam tremendo. Monsieur? Cria Ronaldo, atordoado com a voz embargada pela incompreensão. Senhor, você se move. Os transeuntes, inicialmente indiferentes, pararam um após o outro. Alguns pegaram seus celulares, acreditando estarem presenciando um espetáculo estranho. Mas a atmosfera mudou. Um silêncio atordoador dispostos ao redor do palco. E então, na frente de todas essas pessoas, Richard se levanta. Lentamente. Dolorosamente. Como um homem saindo de um caixão. Rígido, incerto, trêmulo, mas de pé. Sua bengala rolou pelo chão, inútil. Sua cadeira rangeu atrás dele. Ele nem olhou para ela. Ele olhou para o menino, atordoado. O vento havia se acalmado. Até a chuva parecia ter parado. Quem é você? Ele sussurrou. Um anjo? Um feiticeiro? Um ilusionista? O menino olhou diretamente em seus olhos, sem medo, sem triunfo. E com sua voz suave respondeu. Eu sou o que você perdeu, esperança. Essa foi a gota d'água. O bilionário, o titã, o sobrevivente de 1000 guerras econômicas, aquele que não derrama uma lágrima desde a infância, desabou. De joelhos, no meio da molhada Madison Avenue, ele chorou. Não de dor, não de vergonha. Mas como se chora no momento da morte. Revelação. As lágrimas fluíram sem parar, lavando os anos de orgulho, solidão e desespero. Ronald se ajoelhou ao lado dele, sem saber o que dizer. As câmeras continuaram a filmar.
Mas no coração de Richard, nada disso existia mais. Ele não via mais pessoas, nem prédios, nem a cidade. Não sentia mais a chuva. Apenas esta presença, esta criança com um olhar eterno, e esta voz interior que repetia: você ainda está vivo. Na manhã seguinte, quando Nova York acordou com um céu ainda cinza, o mundo inteiro mudou para Richard Myers. E não só para ele. O vídeo do milagre da Avenida Madison explodiu em todas as telas. Uma sequência viral de 2 minutos, filmada por um estudante de direito, mostrou o empresário mais temido de Wall Street, de pé, chorando como uma criança, na frente de um garoto desconhecido na chuva. A CNN transmitiu a sequência em loop. A Fox News lançou um debate sobre manifestações divinas modernas. A BBC falou de um mistério médico. Na América Latina, as emissoras religiosas clamavam por um Messias. Na África, as pessoas rezavam por compreensão. Na Ásia, analisavam quadro a quadro. As mídias sociais, por sua vez, foram incendiadas. Hashtag O Menino que Curou viralizou. Hashtag Milagre de Richard Myers, tendência mundial por 72 horas. Influenciadores, céticos, pregadores, médicos, ateus, todos tinham uma teoria. Mas ninguém tinha uma resposta. E acima de tudo, ninguém sabia quem era a criança. Porque no momento em que as câmeras se voltaram para ele havia desaparecido. Como se tivesse desaparecido no ar ou na multidão. Nenhum rosto familiar, nenhum vestígio, nenhum nome. Richard, agora funcional em seu corpo, era como um homem renascido de um coma. Mas em sua cabeça a obsessão cresceu. Encontre o garoto. Ele suspendeu todos os seus negócios. Cancelou uma viagem a Dubai, adiou uma fusão com uma empresa de Singapura e no mesmo dia ligou uma equipe de detetives particulares, analistas de imagem, um ex-agente do FBI, um especialista em reconhecimento facial baseado em Tel Aviv. Ele examinou todas as câmeras de vigilância ao redor da Madison Avenue quadro por quadro. Ele visitou abrigos, igrejas, orfanatos e cozinhas comunitárias. Ele pagou moradores de rua para testemunhar e fez buscas em túneis de metrô com escolta armada. Ele ofereceu uma recompensa de US cifrão 10 milhões a qualquer um que pudesse lhe dar um nome, um endereço, uma pista. Mais nada. Nenhuma pista. Nenhuma impressão digital. Nenhuma testemunha confiável. E então, Richard fez algo que nunca tinha feito na vida. Ele reconheceu que o dinheiro não era suficiente. Certa noite, ele se viu sozinho em seu quarto, olhando para uma imagem borrada do vídeo, que mostrava o menino pouco antes de ele estender a mão. Ampliou a imagem. Ampliou novamente. Procurou. O que? Um símbolo. Um detalhe? Uma prova? Mas o que ele viu no olhar daquela criança não foi uma resposta. Foi uma convite. Richard Myers não falou mais do menino, mas ele nunca esqueceu. E à medida que o mundo continuava seus debates, ele começou a mudar profundamente. Ele vendeu 3 de seus apartamentos de luxo, demitiu seus advogados especialistas em sonegação fiscal, transferiu grande parte de sua fortuna para uma fundação recém-criada, a Iniciativa Esperança. Ele fundou uma clínica gratuita para crianças doentes no Bronx, aberto 24 horas por dia, com psicólogos, pediatras, artistas voluntários e até palhaços. Ele jogou um programa de reintegração para o sem-teto, com acomodação, treinamento e apoio psicológico. Ele voltou para ver sua irmã Margarida, que ele não via há 9 anos. Ela abriu, tremendo. Ele caiu em seus braços, soluçando. Fez o mesmo com o mais novo Lindsay, que pensava que nunca mais o veria. Ele lhes pediu perdão. Ele aprendeu a andar novamente. Devagar, passo a passo. Mas desta vez, não para perseguir a glória, mas para caminhar em direção aos outros. Seu rosto antes frio gradualmente se iluminou. Ele estava redescobrindo algo que havia enterrado há muito tempo, a simples alegria de ser humano. Mas todas as noites, em silêncio, ele olhava para a foto do menino e sussurrou: "E onde você está? Quem era você? Por que eu?" 3 anos se passaram. 3 anos durante os quais Richard Myers, antes um bilionário frio e mestre do mundo financeiro, aos poucos migrou para uma vida diferente. Uma vida mais humilde, mais tranquila, mais real. Naquela manhã, no frio e seco de fevereiro, ele se encontrou em Detroit, uma cidade que ele nem sequer teria visto no mapa no passado. Viera para lá sem nenhuma razão específica, como se fosse movido pela intuição, um chamado discreto em suas entranhas. Não viajava mais em jato particular, nem com escolta. Apenas uma mala, um casaco pesado e uma bengala de que mal precisava. Caminhando pelas ruas dilapidadas da zona leste da cidade, ele se deparou com uma pequena multidão.
Cerca de 30 pessoas, moradores de rua, mães solteiras, ex-presidiários, reunidas em frente a uma pequena igreja de tijolos vermelhos com janelas rachadas. À sua frente, um pastor negro com um rosto suave e cansado, pregava com uma voz profunda e calorosa. Um culto de rua, uma Bíblia em uma mão, uma garrafa térmica de sopa na outra. Richard se aproximou mantendo o capuz levantado. O pastor estava falando sobre milagres. Não aqueles mostrados na TV, milagres. Discreto como uma criança doente que volta a andar, uma mulher estéril que engravida sem explicação, um velho cego que certa manhã viu a luz. E acima de tudo, ele falou de uma criança misteriosa, visto em várias cidades, vários países até. Sempre sozinho. Nunca com a mesma roupa. Nunca no mesmo lugar 2 vezes. Mas sempre com o mesmo olhar. Ele nunca fala sobre si mesmo, disse o pastor. Ele não aceita nada. Nem dinheiro. Nem moradia. Ele só pede uma coisa, que alguém seja alimentado. Que alguém ajude. Que alguém perdoe. Que alguém tenha esperança. Richard sentiu o coração bater mais rápido. Levantou a mão lentamente. Aquele menino, disse ele com a voz rouca. Você ouviu? Sério? O pastor virou os olhos para ele e sorriu suavemente. Sim, só uma vez. Ele não falou comigo, mas ele olhou para mim, e eu soube. O quê? Perguntou Richard. O pastor colocou a mão no peito, na altura do coração. Que eu ainda estava viva. Que eu tinha o direito de amar, apesar dos meus defeitos. O direito de recomeçar. É tudo que ele faz, essa criança. Ele desperta o que pensávamos estar morto. Richard fechou os olhos. Ele entendeu. Finalmente. Esse garoto que ele procurou em câmeras, arquivos, nas ruas do mundo inteiro, não pertencia a este mundo. Ou talvez fosse. Talvez tenha nascido em algum lugar, um dia, como todas as crianças. Mas carregava consigo outra coisa. Uma luz que nada apagou. Um fogo pacífico que não consumiu, mas revelado. Este menino não era um anjo, nem um mago, nem um mito. Ele era o rosto da esperança quando tudo parece perdido. E Richard também entendeu outra coisa com dolorosa clareza. O milagre nunca foram suas pernas. O verdadeiro milagre foi que seu coração se abriu novamente. Que ele havia se tornado um homem novamente. Um homem que ama, que chora, que acredita. Richard Myers nunca mais voltou a Wall Street. Recusou entrevistas, documentários ou filmes biográficos. Não buscava mais ser dono do mundo. Ele se estabeleceu em um bairro modesto de Chicago, perto de um centro para jovens problemáticos. Ele dava aulas de economia básica pela manhã, lavava pratos à noite e às vezes escrevia em um caderno velho e amarelado. Ele havia doado quase toda a sua fortuna. Fundações para crianças, auxílio a refugiados, clínicas móveis. Um dos homens mais poderosos da América. Conservar apenas um relógio antigo, uma fotografia borrada e um casaco enorme. Mas ele encontrou paz. E às vezes, pelas ruas em que andava com pequenos passos, ele contava sua história para aqueles que precisavam ouvir. Não para impressionar, não converter, só para enviar uma mensagem. Todo homem precisa acreditar em algo maior que ele mesmo. E às vezes, este algo assume a forma de um garotinho silencioso com uma placa feita à mão. Alimente-me e eu o curarei.